noite a todos. Boa noite. Sejam então todos bem-vindos para refletirmos um pouquinho sobre os bens físicos, materiais. E o tema que eu trago é esse desprendimento necessário para a nossa libertação espiritual. Porque o apego é um dos maiores entraves para a nossa evolução. A fala será a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, item 14. A sociedade moderna, ela frequentemente promove a ideia de que ter bens, sucesso financeiro, reconhecimento, status, são os caminhos para a felicidade. Muitas vezes as pessoas acabam perdendo seus valores e princípios em busca desse poder, dessa felicidade que a sociedade nos prega. Como nós também ensinamos os nossos filhos. Meu filho, que profissão você segue? Meu filho, o que você vai fazer para estar bem acomodado? Sempre pensando às vezes mais na questão material do que no próprio bem-estar da criança. Esse amor excessivo aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual, porque limita a nossa capacidade de amar e de servir, nos prendendo a desejos materiais que nos afastam do foco no desenvolvimento da alma. Que nós possamos fazer uma reflexão de quanto isso realmente nos toca, nos impulsiona, nos faz mudar de foco em relação à vida espiritual. Quantas vezes nos focamos mais ao ter lá na casa, na vestimenta, no conforto? O dinheiro, já foi falado aqui na casa, ele é fundamental. Deus não quer que as pessoas passem necessidade, mas ele deve ser bem empregado e ele não deve ser a prioridade. A nossa passagem na Terra é um aprendizado, não uma acumulação. Os bens são meios e não fins. Ter bens é uma necessidade material que se usa bem e com responsabilidade. Não se trata da pobreza material, não é isso que Deus quer, mas da libertação das amarras que os bens impõem à alma. Quantos espíritos chegam nesta casa apegados à matéria, não conseguindo a libertação para a vida espiritual, porque dão mais valor e deram valores às coisas, até às pessoas, né, que a gente vai ver depois, no sentido de apego, né? Jesus falava por parábolas, e na parábola do jovem rico, Jesus destaca a importância de abrir mão de nossos apegos materiais para alcançar a evolução espiritual. O jovem questionava a Jesus como é que ele alcançava a vida espiritual nesta parábola. E Jesus disse: vá e vende tudo. Não significa que nós temos que abrir mão. Como Jesus falava por metáforas, ele quer mostrar através desse exemplo
que nós devemos nos desapegar das coisas para realmente evoluirmos e alcançarmos a vida espiritual. O jovem não seguiu Jesus, não vendeu os seus bens para segui-lo. Mostra o quê? Que o jovem, mesmo cumprindo todos os mandamentos, ele não conseguiu alcançar a vida eterna, por não se libertar de seus bens. E é isso que ocorre e ocorrerá com a gente em espírito, se nós não nos libertarmos. Chico deu um percentual de 70% dos espíritos ficam presos aqui na Terra, por vários motivos. E o grande motivo é o apego. Um dos maiores motivos é o apego aos seus bens, às suas terras, às pessoas que conviviam como uma obsessão, a questão de luxúria, a questão de coisas supérfluas, enfim, que tomaram conta da vida material. Que nós possamos realmente fazer uma reflexão sobre essas nossas atitudes, para que nós não nos percamos no caminho, porque de nada adianta vir aqui na casa, eu falar e eu estar apegado e não me libertar. Às vezes quem está ali se liberta mais facilmente de quem está aqui, porque põe em prática tudo o que a gente diz. A parábola do jovem rico, ela nos convida a refletir sobre os nossos apegos e faz um chamamento à transformação interior. Que possamos nos transformar, avaliar: se eu partir hoje, eu consigo estar desapegado de tudo? Como é o meu dia a dia? Eu consigo tranquilamente tirar uma coisa do ar com facilidade? Como eu lido com a questão material na minha casa? Como eu lido? Jamais devemos esquecer que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada nos pertence sobre a terra, nada, nem mesmo o nosso pobre corpo. Nós deixamos o corpo e partimos rumo à vida espiritual. Nada, nem o nosso pobre corpo. Tudo a Deus pertence. Eu posso estar super bem financeiramente e acontecer algo inusitado, um incêndio, uma enchente, e perder tudo do dia para a noite, porque Deus emprestou para a gente, inclusive o corpo, emprestou. Os filhos não são nossos, eles estão sob a nossa guarda para burilar a sua moral, o seu adiantamento e devolver a Deus de forma melhor. E é assim que a gente tem que ser também. Somos depositários e não proprietários. Estamos somente com aquilo na mão, tá? Mas nós temos que devolver então. Deus nos emprestou e nós devemos restituir. No Evangelho de Lucas, encontramos uma máxima muito importante e pertinente a este tema, que diz: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Como se lê isso? Quanto mais recursos eu tenho,
mais eu serei cobrado do que eu faço com esses recursos em bem do próximo. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais me será cobrado das atitudes que eu tomo frente a esse conhecimento. Quanto mais benesses eu tenho, mais eu serei cobrado nesse compartilhamento. Tem pessoas que são extremamente egoístas até no conhecimento. Eu sei para mim, não vou repartir com ninguém. Até uma receita de uma comida, não quero repartir, é minha. E acaba que não faz a caridade necessária que Deus permitiu. Então deve-se também frisar um outro detalhe, que esbanjar a fortuna não é desapego, tá? Muito se engana quem pensa assim, eu tenho bastante, vou gastar aqui e ali, eu sou bem desapegado. Isso não é desapego, isso é negligência e indiferença para quem não tem. Então, tudo é questão de equilíbrio. No momento que eu tenho equilíbrio na minha vida para tudo, para alimentação, para o divertimento, para o conhecimento, para o trabalho, para a questão financeira, tudo eu tenho que ter equilíbrio para gastar. Hoje, a gente sabe que a maioria das pessoas aqui no Brasil, vou falar, elas têm, na verdade, um consumo excessivo de modinhas, de outras coisas mais. E o que é priorizado? A modinha, muitas vezes, em detrimento de outras coisas. Então, que nós possamos fazer essa análise também das nossas atitudes. O desapego consiste em apreciar a fortuna por seu justo valor, a não sacrificar por ela interesses da vida futura. Olha, eu posso pensar assim, o que isso aqui que eu vou gastar, ele vai me proporcionar coisas importantes lá na minha vida futura? Uma viagem de estudos, não que a gente só tenha que fazer isso, tem que ter lazer também. Deus quer que a gente seja feliz em todos os momentos, que a gente busque aquilo que realmente importa para nós, mas que nós possamos ser responsáveis nos nossos gastos. Jesus, o desapego nos possibilita enxergar bens mais preciosos que dinheiro nenhum compra. Dinheiro nenhum compra o amor, dinheiro nenhum compra, às vezes, um afeto, uma caridade, porque a caridade, a financeira, é a mais fácil que a gente tem para fazer, principalmente quem tem dinheiro, que aquilo chega a ser uma esmola. Jesus já dizia: meu reino não é deste mundo. Então eu não preciso lá, como os romanos pensavam, que Jesus estava dizendo que ele seria rei, um rei com poderes políticos, um rei com poderes econômicos, militares. Não. Jesus pregava um reino de paz, de justiça e principalmente de amor. Nós, dentro da riqueza de bens materiais e da pobreza, nós temos provas a passar nas duas experiências. E a gente sabe que ora a gente nasce sob uma condição, ora sob outra, de acordo com aquilo que a gente tem que sanar em nós. O rico, ele tem um instrumento de caridade e progresso nas suas mãos, porque com o dinheiro eu consigo fazer progredir uma nação, com ciência, com tecnologia, com pesquisa, com busca de medicamentos novos. Precisa de muito dinheiro para isso tudo.
Então, ele tem nas suas mãos, com a força do trabalho, ele pode oportunizar trabalho para várias pessoas. O pobre, ele tem a provação do quê? Da resignação, da superação das suas mazelas de vidas passadas. Mas ele não pode cair na tentação do quê? Da revolta, do desequilíbrio. E o rico, ele não pode cair na tentação de excessos, de egoísmo, de orgulho, de apego, porque ele vai ficar travado, porque ele vai ficar aqui, preso a tudo isso. Então, os dois extremos têm provações fortes. Por isso que o melhor de tudo é estar bem equilibrado, né? Não ter nem de mais e nem de menos. Deus quer que todos tenham o suficiente para ter uma vida mais saudável, mais cômoda. Quem é que não quer, num dia de muito frio, ter um cobertor, uma casa bem quentinha, um lençol térmico na nossa região? Mas nem todos os têm. E que bom que a gente tem, digamos, e que a gente seja grato por tudo o que tem. E que muitas vezes nós nem lembramos de agradecer, achamos tão supérfluo aquilo, mas que para outras pessoas é uma preciosidade. Eu trouxe aqui no quadro um contraponto de apego e de desapego. O apego, ele pode se dar de várias maneiras. O apego a pessoas, por exemplo, apego ao marido, à esposa, ao namorado, enfim. Apego ao pai, à mãe, a um filho, a um familiar, a um amigo. E muitas vezes esse apego extremo a pessoas nos faz ficar com as algemas presas aqui no mundo terreno. A gente não consegue voar para o mundo espiritual. Também temos apego de objetos. E isso eu falo aqui desta vida, então se a gente é muito possessivo, a gente tem que ir tomando cuidado com as nossas atitudes, porque a gente vai continuar sendo exatamente assim quando a gente deixar o corpo. A gente não vai mudar porque deixou o corpo. A gente vai querer controlar lá todo mundo da casa, se a gente era controlador. Objetos. Um objeto, eu não quero me desfazer dessa garrafinha, meu Deus, ela é tudo para mim. Tem coisas que têm valor sentimental, tem uma história por detrás, mas será que eu uso tudo aquilo que eu tenho lá na minha casa? Por isso que é bom que a gente faça sempre uma revisão lá nos nossos armários, nos roupeiros, para ir tirando, não usou um ano, tire e doe, porque a gente tem demais. E aí a gente pode se apegar a certos objetos, a gente pode se apegar a certos lugares, a certos bens, como eu falei, a casa, a terras. Eu estou ouvindo um audiolivro, que agora não me recordo o nome, acho que é No Mundo Maior, do Chico, e ele fala de uma esposa que parte, deixa as crianças, e ela ficou apegada aqui nas crianças, no esposo, porque ela não queria que o marido tivesse tido outra companheira. Quantas vezes e quantas histórias tem dessas no nosso dia a dia? Porque a gente acha que as pessoas são nossas. Será que nós deixaríamos livre a casa para outro companheiro ou para o nosso esposo, nossa esposa, se nós partíssemos hoje? Será? São questões a se fazer. É difícil, né? Mesmo a gente que tem todo o conhecimento. O que esse apego faz? Ele faz com que a gente fique estagnado.
a gente ou avança numa encarnação ou fica estagnado, parado, estacionado. E se a gente se apega às coisas, aos bens, às pessoas, a gente vai ficar estagnado. De nada adiantou muitas outras coisas, como o jovem rico. Ele cumpriu um monte de coisas, mas ele ficou preso. Ele não conseguiu seguir. Também nós temos uma ilusão de segurança. Que com os bens a gente vai estar seguro lá na vida. O meu pai, ele fala sempre, ainda bem que eu tenho um pouco de recurso agora na velhice, para pagar as cuidadoras, tudo isso. Logicamente, a gente tem que ter esse recurso, mas a gente tem que abrir mão. Ele abriu mão de tanta coisa, vendeu já tanta coisa. Eu disse, isso, vai desapegando, vai desapegando. É isso que a gente tem que pensar, porque senão a gente vai ficar aí acompanhando a partilha dos bens e vai ficar indignado com certas pessoas. E isso vai fazer com que a gente se revolte e não se liberte do mundo espiritual. Porque tem gente que tem umas frases que diz, você só conhece o verdadeiro esposo, cônjuge, eu vou dizer, né? Que daí pega os dois, quando você se separa. Aí você conhece o que ele quer de fato. Então é uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade. E a gente se ilude, e o espírito às vezes que aparece aqui está iludido, que ele está protegendo aqueles bens, que ele não quer que outros ocupem, porque aquilo é dele. Mas isso é uma ilusão. Eu posso guardar um monte de dinheiro para os meus filhos lá para o futuro, que doce ilusão. E eu posso, eles chegarem lá, ou eles torram tudo e não tem futuro nenhum, né? Que a gente vê muito. Ou acontece alguma coisa, eles não vão ter aquilo que é para eles não ter, eles não vão ter. Isso é uma ilusão de segurança. E eu nunca esqueci que eu acho que foi a Naira Almeida, que há muito tempo nessa casa, ela trabalhou a questão essa do futuro, da herança lá no futuro. E ela disse, quem diz que nós temos que guardar dinheiro para os nossos filhos fazer uma faculdade? Vocês nem sabem se eles farão. E hoje eu vejo, por exemplo, eu tenho um filho que não fará. E a verdade mais pura que se tem, o que se sabe lá da frente? A gente gostaria, mas precisa guardar esse dinheiro? Então nós temos muito a mudar, muito. E o apego é um obstáculo à caridade. Muitas vezes essa caridade material, ela se dá mais em proporção com quem tem menos do que com quem tem mais. Quem tem mais, às vezes, é tão apegado que não quer dar, né, digamos, mais coisas para o bem de uma coletividade. Isso é uma reflexão importante para que a gente venha a fazer todos os dias quando a gente fica olhando para aquilo que a gente tem. O desapego é o oposto, então, disso. Ele faz com que a gente se encontre com a paz, que a gente tenha uma vida mais leve e feliz, com que a gente trabalhe pelo próximo, né, a serviço do próximo, que a gente estude, evolua moralmente, que tenha amorosidade, que tenha generosidade de dar para o próximo aquilo que a gente sente que ele tem necessidade. Tem gente que diz, eu não vou dar porque ele não trabalha, não faz isso, não faz aquilo. Olha, o que ele fará com aquilo é problema dele. Pensemos o que nós faremos com o nosso coração, vendo a necessidade do próximo. Como é que a gente coloca tudo isso em prática, desapegando, doando, tá?
ou descartando objetos desnecessários. Tem gente que guarda. Quando vocês conhecem, eu acho que quase todas as casas têm uma pessoa que tem essas manias, às vezes, de guardar. Comecem a orientar para tirando e se libertando, vai abrindo espaço, vai abrindo energia, dá movimento para as coisas. Eu sempre penso assim, nossa, tirei mais roupas, logo em seguida entra mais, porque o movimento vai indo, né? Deixar de lado as relações tóxicas. Muitas vezes as pessoas, inclusive a obsessão se dá com pessoas encarnadas, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnados para como encarnados e também desencarnados para desencarnados. Então se dá de tudo que é forma. Às vezes a gente pode estar sendo tão controlador ou deixando que os outros nos controlem, que isso vira uma obsessão, um apego demasiado que nos desequilibra. Lidar com as perdas com serenidade, ressignificando a questão existencial. Perdas que eu digo aqui, perdas de tudo, de pessoas que vão para o mundo espiritual, para que a gente não fique sofrendo demasiadamente, perdas de bens, enfim, outras coisas que podem nos acontecer. Cultivar sempre a gratidão. A gratidão e a meditação, porque quando nós meditamos, nós conseguimos enxergar coisas que a gente antes não enxergava. Eu estou lendo um livro que fala da gratidão, eu não me recordo o autor, mas a capa dele é Um Dia Sem Reclamar. Nossa, a gente acha que não reclama, mas a gente reclama. E ele começou a dar exemplos. Se você está esperando um elevador e o elevador não vem, se você apertou mais uma vez, já está reclamando que ele está demorando para vir. Então, só por aí a gente vê que a gente reclama a todo instante. Hoje eu deixei a minha menina ali e na vinda ela estava reclamando porque ela estragou o guarda-chuvinha dela na hora de entrar no carro. Eu disse, não reclamem, comece a pensar que bom que nós temos um carro para sair. Né? Comecei a fazer uma outra leitura e nós temos que fazer essas outras leituras todos os dias na nossa vida e temos muito mais a agradecer do que a reclamar. E quando a gente agradece, a gente vai desapegando de tudo aquilo, porque aquilo é o suficiente para mim. Então, para finalizar, eu vou finalizar com uma frase de Jesus que foi dita lá no evangelista Mateus. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós estaremos, depois que deixarmos o nosso corpício aqui, nós estaremos onde nós temos os nossos tesouros maiores. Se o nosso tesouro é a vida espiritual, a vida com Deus, a vida maior, é lá que nós estaremos. Porém, se o nosso tesouro é a nossa casa, é ali que nós ficaremos, atrapalhando todos que estão ali, mesmo que por amor, a gente vai ficar atrapalhando os que a gente ama. Essa é a reflexão, que nós possamos, num mundo materialista que a gente vive, ser mais solidários, ser mais desapegados, fazendo uma limpeza de coisas que a gente não usa para doação ou para venda, enfim, mas que a gente tire lá para fazer circular essa energia toda. Porque as coisas que não são usadas não tem serventia. É como um livro fechado, que não serve para nada. Um guarda-chuva fechado, que também não serve. Então a nossa mente tem que se abrir para essas coisas divinas, para que a gente possa evoluir. Essa é a mensagem da noite de hoje e tenhamos todos então uma boa reflexão. Obrigada.